Eu quero manter essa palavra que eu recebi na quarta-feira cedo, depois até fiz uma reunião interna, que nós podemos encontrar o mesmo texto em Jeremias 52, 31 até 34 e 2 Reis 25, 27 a 30. Eu vou ler em Jeremias, é a mesma passagem, conta a mesma história. No 37º ano do exílio do rei Joaquim de Judá, no ano em que Evil-Merodach tornou-se rei de Babilônia, ele libertou Joaquim, rei de Judá, da prisão, no 25º dia do 12º mês. Ele falou bondosamente com ele, e lhe deu um assento de honra mais elevado do que os dos outros reis que estavam com ele na Babilônia. Tinham outros reis. Desse modo, Joaquim tirou as roupas da prisão e, pelo resto da vida, comeu à mesa do rei. O rei da Babilônia deu a Joaquim uma pensão diária, ainda nessa tradução, deixa eu ver qual que eu tinha pegado, na NA, que fala vitalícia. O rei da Babilônia deu a Joaquim uma pensão diária até o dia de sua morte. Então, preste atenção nisso. Por que Joaquim foi para o exílio? Pelo óbvio. Distância de Deus, fez o que o Senhor reprova e acabou no exílio. Bom, lá ele ficou por 37 anos. Imagina você ficar 37 anos na prisão. O que passa pela cabeça da pessoa? Encerrou, né? Terminou. Eu vou terminar meus dias assim. Minha vida está definida. A Bíblia não fala que Joaquim teve algum momento de arrependimento, não dá esse detalhe. Pode ter acontecido. Mas o ponto importante aqui é que Joaquim era um descendente de Davi. E a promessa não falha. E Deus fez promessas a Davi em relação aos seus descendentes. Então, o que acontece é que Deus se lembrou da promessa. Ele fez uma aliança, Deus honra a aliança. A Bíblia fala que ainda que eu seja infiel, ele permanece fiel à aliança. Ele é fiel à aliança. Por isso que na Bíblia, os princípios determinam totalmente a nossa vida. A quebra de aliança, na área que for, é um grande problema. Bom, Deus se lembrou da aliança que ele fez com Davi. E agora levanta um novo rei, que sucede o Nabucodonosor. E dentre tantos reis prisioneiros, ele decide tirar exatamente um descendente de Davi. Se isso não é o suficiente para mover você do lugar, então, dentre tantos reis que estavam presos no mesmo lugar, no mesmo calabouço, o rei decide tirar um descendente de Davi, tirar as roupas de prisão e levá-lo para a mesa e dar a ele uma pensão vitalícia até o fim dos seus dias, pelo resto da vida. Então isso é tão forte que a hora que o Senhor me deu, eu ficava assim, sabe quando você tem compromisso, mas você precisa ficar um pouco mais ali com Deus, porque
A palavra está mexendo com você, você sabe, que não é uma coisa, a palavra não foi enviada, ela não é sem um propósito. Então, olha só, 37 anos preso, vestindo a mesma roupa de preso. E viu Merodach, sobe ao poder e decide tirar um rei, o rei de Judá, o descendente de Davi, para tirar as vestes de prisão, para colocar a mesa com ele. Ele passou a comer na mesa do rei. Isso aqui representa o que Jesus fez com a gente. Nós vivíamos por anos, cada um aqui tem a sua história do tempo que viveu na prisão do pecado, do mundo, distante de Deus, vestindo as suas roupas de prisão, de escravidão. Aí um dia você abriu o coração para Jesus, se rendeu a Ele, Ele te colocou na mesa e deu para você, para mim, uma pensão vitalícia de graça, de favor, com a garantia da eternidade. Nós não temos mais medo de viver, não temos mais medo da eternidade, não temos medo, porque não somos mais escravos do medo, muito pelo contrário, nós somos libertos, fomos restaurados. O Senhor olhou para nós e nos tirou de lá. Até porque, você sabe, eu vou repetir, ninguém encontra Deus se Ele não quiser. Você sabia disso, né? Ninguém encontra Deus se Ele não quiser. Então, as pessoas que têm recebido esse chamado, esse desejo para estar com Deus, devem agarrar isso com toda a força. Porque ninguém encontra Deus se Ele não deixar. O próprio Salmo 91 fala que Ele está no esconderijo. Ele está no esconderijo. E para achar esse esconderijo, Ele tem que deixar. Senão você não chega lá. A Bíblia fala que Ele nos atraiu. Ele nos atraiu para Ele. É tão forte isso. O Senhor nos atraiu para Ele. E Davi foi esse homem que atraiu o Senhor. O Senhor o atraiu e ele continuou mantendo essa atração por conta da fome, porque Deus é atraído pela fome. Davi não chegaria até Deus sem a permissão de Deus, mas aí o manter isso é a fome, e ele continuou atraindo agora o Senhor. Um dia ele foi atraído, agora ele atraía Deus por conta da fome dele. Então tem escrituras que falam sobre Davi, que são escrituras incríveis. Mas Abisai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Como as pessoas viam Davi? Como a lâmpada de Israel. Você sabe o que é você se tornar a lâmpada de uma casa, a lâmpada de um lugar, a lâmpada de uma nação, a lâmpada? Davi era a lâmpada de uma nação. Mas os homens disseram: não faças isso, se tivermos que fugir, eles não se preocuparão conosco, e mesmo que metade de nós morra em batalha, eles não se importarão. Tu, porém, presta atenção nisso aqui, vales por 10.000 de nós.
Melhor será que fiques na cidade e dali nos dê apoio. Davi era a lâmpada de Israel. Davi, e a Bíblia não exagera, valia por 10 mil. Sabe o que é uma pessoa valer por 10 mil? Ela sozinha vale por 10 mil. E qual o diferencial de Davi? Leia os Salmos. E você vê um homem que queria Deus, que priorizava Deus, que Deus era o que havia de mais importante na vida dele. Nada superava. Mas o respondeu Araúna: não faço questão de pagar o preço justo. Quando Araúna ofereceu dar não só a eira, como a lenha, o boi, tudo que precisava para oferecer o sacrifício, ele respondeu: não oferecerei. Algumas pessoas iam dizer: nossa, isso foi bênção, né? Eu não tenho que fazer nada, vou fazer um sacrifício sem custo nenhum. Isso não é sacrifício. Se não tem custo, não é sacrifício. Tanto que o que para mim lá atrás era sacrifício, com o passar do tempo foi deixando de ser. Esforços que eu fazia, com o passar do tempo, deixaram de ser. Então eu andei uma milha a mais, eu entendi sobre uma entrega maior. Eu me lembro das minhas primeiras ofertas. Obviamente que logo aquelas ofertas já não eram mais sacrifícios. E isso é muito interessante, imaginar que o que era talvez sacrifício há um ano atrás já não é mais. No começo do ano já não é mais. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, meu povo. De onde que ele foi tirado? De trás das ovelhas. Tem outra tradução na Almeida que fala do curral de trás das ovelhas. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra e providenciarei um lugar para Israel, meu povo, e os plantarei lá para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início. E tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, meu povo. Também subjugarei os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Fala de Salomão aqui, mas aí ele fala agora, será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Davi não precisou tirar o Saul do caminho, Deus mesmo tirou o Saul do caminho. Quanto a você, a sua dinastia, o seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Aqui ele já fala, não só de sempre ter um descendente no trono, mas já de Jesus. E disse, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que com a sua mão cumpriu, aqui já é Salomão falando do que o Senhor fez, cumpriu, com a sua mão cumpriu o que
com sua própria boca, com a sua mão cumpriu o que com a sua própria boca havia prometido a meu pai Davi, quando lhe disse: desde o dia em que tirei Israel, o meu povo do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel, para nela construir um templo em honra ao meu nome. Eu não escolhi cidade, não escolhi nada disso, mas escolhi Davi. Eu não escolhi um lugar, mas escolhi Davi, para governar Israel, meu povo. Meu pai Davi tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Muito bem. Aliás, essas são apenas algumas escrituras que mostram um pouco de quem foi Davi. Um homem que foi o único chamado segundo o coração de Deus. Um homem que teve erros, mas uma vez cada um deles, não repetia. Um homem apaixonado por Deus. E que nada para ele importava a não ser Deus. E isso não só trouxe favor para a vida dele, em vida, mas a todos os seus descendentes. Você vai ouvir, você vai ler, na verdade, muitas vezes, por causa de Davi, meu servo, não destruirei totalmente, por causa de Davi, por causa de Davi. Você sabe o que é você construir uma história com Deus, onde você se torna a lâmpada de uma nação e vale por 10.000, e que os seus próprios soldados chegam num ponto de dizer: não, você não vai mais sair à guerra com a gente, porque você é mais importante do que nós. Se nós perdermos você, nós perdemos a coisa mais importante que há nessa nação, porque você é a lâmpada dessa nação. Você vale por 10.000. Às vezes as pessoas acham difícil viver uma vida reta, inteira em Deus. Mas olha o privilégio de ouvir essas coisas da boca do próprio Deus. Olha o privilégio de Deus falar de você de uma maneira que não falou sobre ninguém. E aí lá na frente, quanto tempo já tinha passado? Israel já estava no exílio babilônico. E agora, depois de 37 anos de prisão, Evil-Merodach sobe ao poder e decide libertar um descendente de Davi, por causa da promessa que foi feita a Davi. Essas são as escolhas que a gente faz, esse é o resultado das escolhas que a gente faz. Quando você entende que uma geração está ligada à outra, que o que a gente vive hoje é consequência de outras gerações que negligenciaram. E como vai ser a próxima geração depende de como nós estamos fazendo agora, quais nossas escolhas. Às vezes uma pessoa acha difícil se submeter a Deus. Só que com o passar do tempo, ela vai vendo o resultado da vida dela e que ela nunca seria ou estaria onde está se não fosse Deus. Talvez você está aí há muito tempo numa prisão, um cativeiro mental, emocional, financeiro, familiar, talvez até religioso, na sua saúde. Mas quando nós cremos no sacrifício da cruz, no que Jesus fez e por causa de Jesus, eu posso ser tirada dessa prisão definitivamente. Essas vestes de prisão podem ser tiradas de vez da minha vida. E eu sou colocada à mesa do rei. E eu recebo uma pensão vitalícia de graça.
O que acontece é que algumas pessoas, elas até já foram tiradas da prisão, mas elas insistem em manter as roupas de preso. E elas querem se sentar na mesa, a mesa do rei, e comer a mesa do rei, e ter tudo que o rei tem a oferecer, vestidas com as roupas de prisão. Mas você sabe que para se sentar à mesa do rei tem protocolo. Quando você pensa na realeza, você pensa em tudo muito lindo, organizado, uma mesa lindíssima. Você não pode ir para a mesa do rei de qualquer maneira. Você não pode ir para a mesa do rei. Quando o Senhor tirou Lázaro da morte, do túmulo, Ele teve que dizer para aquelas pessoas: tirem as faixas de morto. Porque uma pessoa pode sair e continuar com as faixas de morto. Talvez eles demoraram um pouquinho para correr e ir lá tirar, e o Senhor falou: tirem as faixas de morto. Porque não faz sentido esse homem estar vivo, enrolado em faixas usadas em cadáveres. E o problema de algumas pessoas é que elas já foram tiradas do sepulcro, elas já foram tiradas do cativeiro, mas infelizmente, por conta da mentalidade delas, elas continuam vestidas com as roupas da prisão. Elas continuam usando as faixas de morto. E é por isso que elas nunca comem à mesa do rei e desfrutam do melhor que o rei tem a oferecer. Ele está oferecendo uma pensão vitalícia de graça e algumas nem sequer vão lá para pegar, porque elas insistem em continuar com as roupas da prisão, porque tudo é mentalidade. Se você até hoje não tem uma mente alinhada com a de Cristo, isso faz com que você continue com os trapos do sepulcro, com as roupas da prisão, e não possa sentar-se à mesa do rei e desfrutar de tudo que você poderia desfrutar. Deus não quer você mais vestindo as roupas da prisão, com a mesma mentalidade que você sempre teve, ouvindo a palavra, participando das reuniões, recebendo condições para viver como uma pessoa verdadeiramente livre, mas ainda mantendo coisas velhas, um padrão de pensamento velho, e com isso um estilo de vida. Porque a boca fala do que está cheio o coração, você é aquilo que você pensa, como você age, e é uma escravidão. E a pessoa está livre, mas vive como escrava. As roupas da prisão, ela se recusa a tirar. E hoje o Senhor está aqui falando com você. Olha o que Ele faz. Você pode ter ficado anos na prisão, mas chega aquele dia que Ele tira você de lá. Você pode ter vivido de uma forma tão derrotada, tão perdida, mas chega aquele dia que Ele se lembra da promessa. Ele se lembra da promessa, porque Ele fez promessas ao seu povo. Tudo nós temos que fazer é abrir nosso coração e crer na verdade. E não continuar crendo nas mentiras que Satanás continua e vai continuar contando para as pessoas até o fim. E elas perdendo a vida delas, lamentavelmente. Chega. O Joaquim ficou 37 anos na prisão. Mas chegou o dia em que, por causa da promessa, por causa de um homem que foi como a lâmpada, era como a lâmpada de Jael,
valia por 10 mil. O Senhor tocou no coração daquele rei ímpio para tirar exatamente um descendente de Davi. Tirou as roupas de prisão, o colocou à mesa. Ele passou a comer na mesa do rei e a receber uma pensão vitalícia. Isso é o que ele faz quando nós cremos de verdade. Isso é o que ele faz. E eu quero ilustrar isso aqui, pegando hoje o testemunho do Tadeu e da Larissa, e mostrar para você o que significa uma entrega e a perseverança de uma vida. De uma vida. Venham cá. Como estão vocês? Para mim também. Não chore. Não chore. Cadê os meninos que eu não vi? Tudo bem. Oi, meu bem. Como estão? Como estão? E você? Oh, meu Deus, vocês cresceram, não é? Hã? Muito bem. Tadeu, quantos anos faz que você está no ministério? Eu cheguei no ministério em 1999, em janeiro. Dá quanto tempo já? Dá 26. 26 anos. Quanto mesmo? 26 anos. Muito bem. Vamos lá. A igreja já existia, obviamente, né? Existia lá na Avenida Badi E Bacite. estava caminhando com Jesus bem. Você encontrou essa porta? Não. Não. Foi pela dor, com muita dor. Luz de casa cortada, fazia 13 anos que nós andávamos a pé, não tínhamos carro. Eu tinha saído de casa umas 2 vezes por brigar com meu pai, com meu irmão. Tudo desajustado, tudo desequilibrado. Minha mãe muito depressiva. E foi a minha mãe que, num dia, acho que ela pensou até em dar cabo da vida dela. Ela estava andando pela Avenida Badi Bacite, a pé, sozinha, desnorteada, né, com a situação da família, né? Nós éramos um peso para toda a família, para os avós, irmãos, tios, porque tudo quanto é reunião que a família fazia, precisavam ir nos buscar, nos levar, nos trazer. Nós éramos um peso. E aí minha mãe passou na frente da igreja e ouviu a sua voz, e ouviu o louvor, e ela entrou. Né? Nós éramos de uma outra fé, de uma outra religião, e ali o Senhor começou a cuidar dela, falar com ela. Ô, Tadeu, você disse, já outras vezes, que todas as portas da sua casa eram estouradas por brigas. Bispa, eu e meu irmão, nós dormíamos numa cama em que minha mãe colocava papelão, colocava pano, toalha, porque ela era um buraco. Era um colchão que devia ter uns 30 anos, pelo menos, de espuma amarela. E em casa era tudo destruído, porque eu, meu irmão, meu pai, a gente brigava mesmo. E quebrava as portas, e janela. O chão de casa não tinha piso, era chão batido assim, porque quebrava tudo. Você vivia em festa do peão. Não tinha dinheiro para pagar as contas, mas estava na festa do peão. Os meus amigos me levavam nos rodeios, Barretos, lá no interior de São Paulo. Inclusive, na primeira vez que minha mãe conseguiu me levar para o culto, eu fui embora no meio do culto, porque a bispa começou a falar que ela era de Fernandópolis, e quando ela estava nos rodeios, o Espírito Santo, do pai da Santa Fé, né? O Espírito Santo a incomodava, que aquilo não era um ambiente, e eu achava na minha inocência que minha mãe tinha contado da minha vida para a bispa, e aí ela estava falando para mim aquilo, eu me levantei no meio do culto, Deus é testemunha disso, e eu fui embora para minha casa. Fiquei 2 anos sem vir na igreja. Porque era um sermão encomendado. Foi, bispo. Na sua cabeça. Ô, Tadeu, quantos cheques devolvidos? Eu estava com 33 cheques devolvidos, nome sujo, tinha feito, tinha sido avalista dos meus pais, que eles tinham um comércio, né? Eu trabalhava com os meus pais e a gente trabalhava de segunda a segunda, era sábado, domingo, feriado, dia santo, mas tudo que a gente trabalhava
não conseguia pagar a luz, não conseguia pagar a água, não conseguia pagar os impostos. E eu tive situações do meu avô, do irmão da minha mãe, levar comida em casa, pão, leite, que a gente não tinha o Como que você pôr. disse, era um peso para os familiares. Éramos um peso. Aquilo os familiares falavam, e aqueles lá... Quando era Natal, quando era aniversário, nós éramos um fardo, né? Porque as pessoas tinham que vir buscar a gente, tinha que levar, né? A irmã da minha mãe morava em Monte Aprazível, meu tio morava longe, então nós éramos sempre um fardo para a família. Ô, Tadeu, qual era o seu carro? Nós estávamos 13 anos a pé, aí quando eu entrei na igreja, minha vida começou a melhorar, eu comprei um Opala 79 para trabalhar. Eu não comprei, na verdade eu não tinha nome para comprar. O meu avô foi numa garagem, financiou o carro e me deu o boleto para pagar um Opala 79, acho que em 60 vezes. Bom, vocês vieram, começaram a trilhar um novo caminho e decidiram tirar as vestes de preso. Exatamente, bispa. Os testemunhos que a gente ouvia no altar, eu entendi que aquilo era para todos. E aí eu comecei a buscar viver aquilo que não era comum na minha vida. Você nunca foi de outro lugar, vocês se firmaram no ministério. Não éramos evangélicos. Nunca saíram, nunca arredaram o pé, muita coisa, vocês já viram situações, desgastes, enganos, mas vocês permaneceram focados no lugar, focados em Deus e naquilo que vocês estavam recebendo do altar. Ô, bispa, uma outra coisa que é importante, que eu sempre te usei como exemplo, quando você entrou num trabalho social, que era o IPA, que até foi onde eu fiz há muitos anos, você ficou até outro dia lá antes de ir embora, né? Fiquei 22 anos... Continuista. 22 anos, todos os finais de semana na cadeia, e para prova, os meus 2 filhos nasceram no dia do trabalho do presídio. E eu deixei eles no hospital com a minha esposa, com meus parentes, realizei os trabalhos no presídio e voltei para o hospital. Os meus 2 filhos nasceram no dia do trabalho do presídio. Meus parentes iam lá no hospital, cadê o Tadeu? Falou, foi fazer o trabalho com os presos. Então, assim, não havia desculpa para eu não realizar aquilo que o Senhor determinou que eu fizesse, porque enquanto eu cuidava das coisas de Deus, Ele sempre cuidou das minhas. Então, eu sempre fui muito grato. Tadeu, então, vamos passando. Vocês vieram, Deus foi restaurando. Restaurou sua mãe. Minha mãe. Restaurou seu pai. Meu pai. Restaurou você, seu irmão. Sim. Foi restaurando completamente. Muita honra, nos deu muita honra. Você encontrou a Larissa. Encontrei a Larissa, ela cantava no louvor da igreja. Casaram. Casamos. Quando você estava para casar, você foi mandado embora, que foi uma porta que Deus tinha aberto para você. Eu entrei na igreja, aí daquela situação, aí era membro, aí virei aspirante, aí a coisa começou a melhorar um pouquinho, aí arrumei um trabalho muito bom, né, assim, que dava para eu viver com dignidade, com honra, e aí eu conheci a Larissa, e aí nós oramos 2 anos, noivamos, falei, vamos casar. Marcamos a data de casamento, contratei a festa, fui lá, comprei uma casa, o meu salário era uma casa na Coab, em Mirassol, falei, já comprei uma casa financiada lá, tal, e nós vamos casar. E 1 mês antes de eu casar, em novembro, a empresa que eu trabalhava foi comprada por outra empresa e eu fui mandado embora. Era uma espécie de penina da minha vida, né? Me pressionando a fazer o que eu nunca tinha feito, me pressionando a eu tocar no coração de Deus como eu nunca tinha tocado. E aí eu me vi sem chão, desempregado, com financiamento assumido, com casamento assumido, com festa, com tudo. Escutei de parentes, escutei de pessoas... protela esse casamento, né? Cancela isso tudo aí, faz num outro momento, não é o momento. E aí eu recebi o acerto da minha empresa, e igual Ana, né? Eu fiz um voto a Deus de algo que eu nunca tinha feito. Eu semeei de uma forma que eu nunca tinha semeado. E, no assim, seu testemunho daquela época, você disse assim, que você pensou, bom, isso aqui dá para 6 meses. Exato. 6 meses vão acabar. Eu vou jogar isso na arca. Existia naquela época, lembro até hoje, era uma campanha do Saquetel Furado, porque muitas pessoas trabalhavam, como eu trabalhava dia e noite, e todo o dinheiro que a gente ganhava parecia um saquetel furado, porque não pagava as contas. Aí eu peguei aquele acerto, falei, Senhor,
eu vou fazer um voto que eu nunca fiz e nunca passou na minha cabeça fazer. E aí eu fiz aquela oferta. E não somente fiz isso, subi no dia seguinte até o escritório do Bispo Maurílio e disse para ele assim: Bispo Maurílio, eu não podia estar na igreja porque eu trabalhava, eu não me envolvia com as coisas da igreja, mas agora eu estou à disposição. O que o senhor precisa de ajuda? Aí ele falou: nós temos trabalho do presídio, do sopão, do evangelismo, dos hospitais. Falei: me coloque em todos eles. E aí eu passei a fazer a obra de Deus, pus a mão no arado. Você estava desempregado, pegou o dinheiro que tinha, ofertou o Senhor e se jogou, internou na igreja. Inclusive, a pastora Liliane punha gasolina no meu carro, porque eu não tinha dinheiro para pôr gasolina no carro para fazer os trabalhos. Porque eu tinha dado tudo que eu tinha na arca. Bom, você buscando a Deus, de repente abre duas portas que você tem condições de escolher. E você escolheu pelaquela que você está até hoje. Quantos anos? 23 anos. 23 anos. Você já foi galgando, foi, e hoje 11 promoções, bispo. 11 promoções. E hoje você ocupa a posição máxima que você cuida aqui do Brasil. Hoje eu ocupo a posição, chama gerente de parcerias estratégicas. Todas as grandes contas, os grandes contratos da companhia, com os maiores clientes do Brasil, eu que gerencio. Isso aí. Então, essa vida que você vive seria possível sem Deus? Eu vou dizer uma coisa para a senhora do fundo do meu coração. Antes de eu entrar nesse ministério, o meu sonho era ter uma Brasília. Uma Brasília com os parafusos niquilados. Esse era o meu sonho, porque eu tinha 13 anos sem carro, eu que paguei a minha carta, porque meu pai não tinha condições na época. E hoje eu já tive tantos carros, já fui para uns 14 países, já desfrutei de tanto, já experimentei tanto, que eu vivo uma vida, bispa, que nem nos meus melhores projetos, melhores sonhos, eu imaginei. Então, assim, eu dei muito pouco para Deus mediante aquilo tudo que eu recebi. Foi, assim, extraordinário. Se a gente for falar de conquista financeira, né? A gente não fica aqui, né? Nossa, bispa. Né? Isso aí. Conquista financeira. Lembra da casinha na luta? Depois, casas, condomínio fechado, apartamentos, trocas de carros, vida. Você nunca perdeu por ter esse espírito? Não, bispa. É aquilo que a senhora ensina desse altar. A nossa vida tem que ser de glória em glória, de vitória em vitória. E ela tem sido. E ela tem sido. Eu sei que sim. Eu sei que Nós sim. temos as lutas, é aquilo que a senhora fala. Problemas todo mundo tem, né? Enfrentamentos todo mundo tem, mas eles têm um propósito, que é para levar a gente para outro patamar. Exatamente. Todo desafio te empurra para frente. Me impulsiona. Construiu sua família aqui, está aqui seus 2 meninos, inclusive, interessante, que eu me lembro do testemunho, que quando foram para vocês engravidarem, do Benjamin, né? Vocês fizeram uma lista, porque na família, né, Larissa, sim, na sua família do lado de lá tem algumas situações, algumas maldições, sim, e vocês fizeram uma lista de tudo. Sim. Foi tão interessante que você disse que a única coisa que você havia esquecido, que era uma questãozinha no pé, sim, exatamente, que passou, que foi até para mostrar para vocês o poder da oração, sim, mas que depois também foi vencido. Porque nós aprendemos a ser específicos na nossa oração, como diz a palavra, e eu especifiquei. Assim, quando eu fui pedir para Deus, do jeito que eu queria o meu marido, né, eu coloquei todas as características que eu queria o marido para mim. Porque você chegou novinha, já 18. Fez parte do louvor. Exatamente, Vitor. E eu especifiquei, eu coloquei tudo para Deus, o que eu não queria dos problemas que tinha na minha família, em relação à saúde. Então, eu esqueci do pé. Eu coloquei da parte dos irmãos, parte mental, e eu esqueci desse detalhe. E foi o que aconteceu. A gente tem que se lembrar, quando a gente vai pedir algo para Deus, temos que sentar e anotar tudo.
todos os detalhes, porque Deus cumpre à risca todos os detalhes. Ô, Conforme Larissa, é verdade. E a sua história não é menos, né? Que vocês chegaram, sua mãe veio primeiro, com vários problemas, Sim, bispo. depressiva, tomando muitos medicamentos. E É. Deus foi fazendo uma obra na vida de vocês incrível, né? Foi, Que a sua mãe, eu acho que se o Tadeu está 27, sua mãe, vocês devem estar 28 anos na nós igreja. chegamos um pouco antes. Um pouco Na antes. mudança da Coutinho para a sede. Uns 28 anos na Foi. igreja direto. Foi. A igreja vai fazer o ano que vem 30 anos. Chegamos a Então, isso. vocês estão praticamente todo o tempo da igreja, né? Sim. Eu saio da Coutinho e vocês já chegaram na Abadi. Chegamos. Chegamos. E destruídos. minha filha, essa história que a gente sempre fala aqui sobre a pessoa ser continuista, perseverar, não ficar pulando para lá e para cá, ouvir, focar e construir sua vida. É fato, É né? fato. Eu nasci num berço evangélico, bispo. E nós não vivíamos a fé que aprendemos a viver no ministério Mudança de Vida. Então, quando nós chegamos ao ministério, minha mãe chegou e viemos junto com ela. A partir dali que nós aprendemos a viver uma vida com Deus. Porque até então não, era só uma religião. E chegamos com a vida destruída, com um problema no casamento dos meus pais, automaticamente vida financeira destruída, e eu sofria de asma, vivia internada. Então era destruição em todas as áreas da nossa vida. E ali que nós fomos aprendendo a viver uma vida com Deus, que Deus é mudança de vida, que Deus transforma, tira o pobre lá do pó e faz crescer, coloca por cabeça. Mas foi a partir do momento em que nós aprendemos a viver essa vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de entrega para Deus, conforme diz a palavra. Às vezes, eu vejo essa falta de continuismo. A pessoa, ela vive lutando para construir, porque quando ela começa, ela abandona, e aí depois ela tem que recomeçar. E aí a frustração é muito grande. E não é incomum eu ouvir as pessoas dizerem assim: puxa vida, o que eu faço para a minha vida mudar? E normalmente o que ela deixa de fazer são as coisas mais simples, básicas, que têm o poder de mudar. Simplesmente ser continuista em Deus, se envolver com a coisa certa. Outra coisa, quando você fala de ajuda, você prega sobre dízimo, oferta, acredite que você está aí, ou você já é pastor aqui, você sabe, às vezes tem gente que se ofende, tem aqueles que se ofendem, e ele se esquece que antes, que é o que eu te perguntei, quando você chegou, a igreja já existia, já estava funcionando, caminhando, e o que você tinha para oferecer naquele momento? Ô bispa, cada um chega na igreja com uma área, né, determinada destruída. Nenhum são a saúde, outra é o casamento, outra é o espiritual. A minha era tudo, e principalmente o financeiro, porque nós éramos muito envergonhados. Eu já tive banco parando na porta da minha casa com um caminhãozinho, meu pai sabe disso, ele vai ouvir esse testemunho. E o banco levou a nossa geladeira, levou a televisão, levou um frigobar que meu pai tinha ali de colocar as coisas, levou como pagamento de dívida, porque nós não tínhamos como pagar o banco. E aí meu pai também devia para agiotas, então nós tínhamos constantemente pessoas fazendo escândalos na porta da casa, aí os vizinhos vendo, era muito humilhante. Então assim, o meu milagre, eu precisava viver um milagre na minha vida financeira. Tem pessoas que precisam de um milagre na saúde, outras um milagre no casamento, como a minha sogra viveu. Eu precisava na minha vida financeira. E eu semeei para poder colher esse milagre. E eu vivi esse milagre. Eu vivi esse milagre. Eu vivo esse milagre. E eu entendi que o milagre acontece, que a colheita acontece conforme a gente semeia. Exatamente. Então eu nunca parei de semear desde então. E você se vicia nisso, porque você vê o resultado Poder de disso, Deus né? em ação. Ali,
notório, que a visível. pessoa quem ganha. Ela acha que alguém está tirando algo dela, e, na verdade, muitas vezes ela está reclamando e ela não tem nada. Ela não tem nem alegria para viver. É melhor ficar com 90% de tudo do que 100% de nada. Exatamente, Esse é o espírito. exatamente. Tadeu, qual a mensagem, além da sua própria história, que é a sua mensagem, que você daria para as pessoas? Eu, outro dia, até falei com o Batalhão da Cura, eu estava lendo, acho que eu já li diversas vezes essa passagem, mas eu não tinha me atentado a ela. Acho que está em Atos 16, 7, diz assim, os pessoal do Sinédrio pegaram os discípulos, os seguidores de Jesus, levaram para o Sinédrio e falaram assim, esses são aqueles que estão causando um alvoroço, um rebuliço aonde estão passando. E eu quero esse espírito. Isso aí. Que aonde eu passar, junto com o Ministério Mudança de Vida, a gente causa um alvoroço, seja na empresa, seja na vizinhança, seja onde você estiver, nos hospitais, entregando jornal, que você cause um alvoroço, em nome de Jesus, por onde você passar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Larissa, e você que chegou tão menina, jovenzinha, menininha mesmo, jovenzinha, e fez parte, como muitas jovenzinhas estão aí, dando início na obra, estão no culto jovem, e se casou, construiu essa família. Estou vendo que o Benjamin está maior que você, olha que você está de salto. Então, o que você diz para a igreja? Que nós temos que ser continuistas, específicas nas nossas orações e continuar, não se entregar, porque o Senhor Jesus, Ele é mudança de vida. Então, não olhar para a situação, não olhar para o problema, porque o Senhor entrega a vitória com aqueles que permanecem firmes, que dê continuidade, não pare pelo caminho. Não temos que parar. A adversidade não tem, nós temos que ser maior que ela, porque Deus nos faz maior. Isso aí. Amém. Então, não pare pelo caminho. Continue, que Deus dá uma vitória. A nossa vida tem sido cada ano melhor que o outro, mas a gente não para diante das diversidades que aparecem na nossa vida. A gente vence elas. Louvado seja Deus. Sim. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. Tadeu, quantos anos de casamento? 22, a gente esquece. Tem sempre aquele que lembra mais rápido. 22 anos de casamento, provavelmente você chegou com a sua família, deve estar beirando os 28 anos aqui, você 26 anos aqui, e o nome do Senhor tem sido altamente glorificado, né? Demais. Através da vida de vocês, na vida de vocês e através de vocês. Sim. Nós somos muito felizes por estar aqui e eu digo isso às vezes que Deus me deu muito mais do que eu mereço, do que eu merecia e Ele continua me dando, continua fazendo na minha vida. Então eu entrego a Ele a minha saúde, a minha disposição, a minha energia, o meu recurso. Se tem algum talento, algum dom, alguma habilidade, alguma capacidade que o Senhor entende que pode ser útil para o reino, eu digo para Ele, eu estou aqui, Senhor. Tadeu, como CEO de uma grande multinacional, você aqui tem sido um servo. Você sabe muito bem que você é um servo. E se, inclusive, não contar, muitos talvez nem percebem que você ocupa o cargo que você ocupa, porque você é servo. Você entendeu sobre o nosso maior chamado, que é servir. Não existe nada no mundo, hoje eu entendo isso, hoje eu tenho a maturidade, o discernimento. Um dia eu não entendi isso, mas hoje eu entendo. Não há nada mais especial do que fazer a obra de Deus, não há nada mais honrado, não há nada mais glorioso. Se você puder ser obreiro, se você puder pôr a mão no arado, não há nenhum propósito debaixo do sol que seja mais valioso do que você
ser útil ao reino, de você ser um investidor, um provedor, uma coluna. Não há nada, você não vai levar nada dessa terra quando você chegar de frente do autor da vida e do Criador. Então, se você puder fazer a obra, é algo de mais valioso que o Senhor coloca de oportunidade na sua vida. Louvado seja Deus. Muito obrigado. Obrigada, Deus. Louvado seja Deus, com a mão no coração. Senhor, meu Deus, que edificante. Engrandeço o teu nome por sua bondade, por essa história que eu não me canso de ouvir por tantos anos e continua me impactando e me edificando, encorajando. Muito obrigada. Que essa mensagem tenha tocado os corações de tal maneira, que a palavra, junto com uma história de vitória, possa encorajar pessoas a tomar decisões hoje aqui e não retroceder mais. Que possam se determinar a viver neste nível alto, onde o teu nome é honrado. Eu abro essa reunião, consagro ao Senhor, peço a graça e a unção do Senhor, a presença do Senhor aqui, tomando conta de tudo. Continue falando, tocando, mexendo lá dentro, onde só o Senhor pode mexer, fazendo o que só o Senhor pode fazer, impactando vidas, Senhor, de tal forma que nenhuma consiga ficar no mesmo lugar, da mesma forma, falar e viver da mesma forma. Vem até nós. Faz uma obra aqui. Faz uma grande obra. Eu creio, meu Deus. Eu creio que quando a palavra entra, e tem aquele dia que ela entra, e a gente não consegue mais viver do mesmo jeito. Não consegue ficar no mesmo lugar. Não dá mais. Aquilo faz com que nos levantemos definitivamente. Quando nós entendemos e nos levantamos, nós decidimos sacudir tudo, arrancar definitivamente as vestes de prisão, os trapos de cadáver, e viver a vida que fomos chamados para viver. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Que a presença do Senhor seja real nessa reunião. Que tudo glorifique o teu nome. E que no término, nenhuma pessoa saia da mesma forma, com a mesma cabeça, no mesmo lugar. Que agora, Senhor, pessoas estejam definitivamente saindo da prisão, definitivamente. Porque o que adianta o Senhor até ter tirado, mas a pessoa permanece lá com a mesma mentalidade, com as mesmas roupas. Ao invés de vestir roupas de justiça, permanece com as roupas da prisão. Eu oro por mudanças. Eu oro por uma libertação mental tão profunda, que seja impactante a diferença, que essa pessoa possa ficar impactada com ela mesma, por ver a diferença de se crer na verdade, porque conhecereis a verdade, ela te libertará. E quando nós cremos na verdade, nós andamos conforme a verdade, nós vivemos o resultado que a verdade nos traz. Acampa os teus anjos aqui.
Cubra-nos com teu sangue. Manifesta-se com poder. E fala, porque o povo é seu, a igreja é sua. Esse dia que o Senhor nos deu, nós temos hoje, nós temos agora, nós não temos ontem mais e não temos amanhã. E hoje nós podemos entender coisas, tomar decisões, nos levantar e sair desse lugar para sempre, que não é o lugar que o Senhor nos quer. Mas nos vestirmos das roupas de justiça, das vestes de justiça e nos sentar à mesa do Rei e possuir a pensão vitalícia de graça e de favor. Louvado seja o teu nome. O Senhor é bom. E eu te louvo por sua bondade. Muito obrigada por esse dia. Obrigada mais uma vez pela vida dessa família, do Tadeu, da Larissa, das crianças, pela diferença que eles têm feito durante todos esses anos no ministério, sendo apoiadores, mantenedores, supridores do teu reino, de todas as maneiras, leais, fiéis, porque esse é o tipo de gente que não tem estado apenas aqui, tem sido por nós. É diferente, tem gente que está, outros têm sido por nós. E eu louvo o Senhor por aqueles que têm sido por nós. Que a mesma frase naquela luta contra Midian, por Deus e por Gideão, essas pessoas têm dito por Deus e pelo ministério, pelo lugar em que eu fui plantado. Eu te agradeço por tudo, honro o teu nome pela sua fidelidade, honro essas pessoas e agradeço por o Senhor nos dar sempre a oportunidade de poder crescer um pouco mais, porque hoje eu cresço um pouco mais. Quanto mais eu ouço o que o Senhor está fazendo, mais isso me leva a expandir internamente. E eu creio que outras pessoas também estão expandindo um pouco mais. Continue no nosso meio se manifestando. Eu quero sair daqui num nível mais alto e oro para que todos saiam num nível mais alto e dessa maneira o seu nome será ainda mais glorificado. Amém? O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.